Shalom, shalom, queridos, tudo bem? Espero que todos estejam bem, estejam firmes, estejam crescendo na graça, no conhecimento do Senhor. E vamos continuar, né? Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra nessa empreitada do caminhar do pós-Shavuot, que está em Efésios, capítulo 6, 18. Vou ser bem rápido aqui mais uma vez. Deixa eu só me organizar aqui com as aberturas da Bíblia. Só um minutinho aqui, que eu deixei as marcações prontas, mas, no entanto, eu acabei de perder uma marcação aqui. Vamos lá, vamos falar sobre o tema de hoje. Nós vamos falar hoje sobre a vida de oração e de intercessão. Quem gosta de orar aí? Quem já esteve em dificuldade de orar? Quem já se sentiu desanimado para orar? Ou quem já se sentiu animado, super fortificado? A oração, ela passa por alguns caminhos, né? E eu sei que na vida da gente, assim como nós temos aqueles altos e baixos na nossa vida muitas vezes, né? Todo mundo um dia tá euforicamente bem e às vezes não tá tão bem assim. E às vezes a vida de oração passa por esses aspectos. Mas a vida de oração, ela não pode ser abalada, né? Quando ela é firmada no Senhor, na sua palavra, ela não vai ser abalada. Ela é abalada quando ela é firmada ou fundamentada nas nossas emoções, quando ela é fundamentada nas situações, quando ela é fundamentada, quando eu falo nas situações, quando ela é fundamentada se a situação tá bem, a situação tá bem, então eu oro mais. Se a situação não tá tão bem, ou ao contrário. Tem gente que só fica motivada a orar quando as coisas não estão tão bem. Então, são tendenciosos a buscar nesse período, e quando as coisas ficam bem, quando tem vitória, porque Deus é um Deus de misericórdia, né, de bondade, e dá vitória sobre aqueles que oram, que buscam. Então, às vezes, a pessoa fica bem, tem vitória, e aí começa a esfriar na oração, né? Às vezes vai curtir a vitória. Então, nós vamos pensar um pouco e vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Eu quero ler alguns versículos, mas eu quero basear esse compartilhamento aqui em Efésios 6, 18. Eu vou ler em duas versões. Eu vou ler na NVI e eu vou ler na João Ferreira Almeida. Eu acho que a João Ferreira Almeida comum, não é nem corrigida nem revista, tá? Efésios 6, 18 na NVI vai dizer assim: orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Eu quero ler essas duas versões porque elas são praticamente iguais, mas tem alguns adendozinhos diferentes que podem ser muito importantes para a gente poder meditar aqui. Na João Ferreira Almeida fala assim: orem com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. É o 6,18, tá? E no 18 da João Ferreira de Almeida, ela começa dizendo com toda oração e súplica, porque ele está dizendo aqui no 6,18 a respeito das armaduras de Deus, né? E aí, a armadura de Deus, quando ele fala assim sobre a palavra, tomai, portanto, a espada do Espírito, e aí ele vai continuar: e orem com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E aí eu separei aqui alguns pontos para a gente poder meditar um pouco, para a glória do Senhor. Vamos orar primeiro, né? Já fui falando assim e a gente nem ora. Mas vamos orar aqui, unir a nossa fé em nome de Jesus, Pai. Nós cremos que o Senhor é aquele que sustenta a nossa fé. E nós queremos orar agora, pedindo ao Teu Santo Espírito, esse Espírito que é citado em Efésios 6,18, o Espírito Ruach Kodesh, o Santo Espírito de Deus, que Ele nos inspire não só a entender, nós podemos ter capacidade de entender, mas nós queremos fluir, andar, viver em toda a verdade da Tua Palavra, principalmente na verdade sobre uma vida de oração e intercessão.
Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então, quando nós falamos em oração e intercessão, parece ser a mesma coisa e, de fato, basicamente são a mesma coisa, mas com direções diferentes. Todo mundo deve saber disso. Eu só estou repetindo aqui o que a gente já sabe, mas é bom a gente lembrar, né? Trazer à memória aquilo que é esperançoso. E eu quero citar essas duas versões porque em Efésios 6,18, na NVI, vai falar: orem no Espírito. Tanto a NVI quanto a JFA vai estar no Espírito. O Espírito com letra maiúscula, o que denota que está falando orem não na emoção de vocês. Orem não na razão de vocês somente. Orem não na necessidade. Não baseie a sua oração na sua vontade, na sua força. De repente ela é pouca, pode te faltar. Então, orem no Espírito. E esse aqui é o primeiro ponto. A oração ela não é uma força, uma ação da força humana. Por que não é? Porque você pode estar um dia bem, como eu falei aqui no começo, um dia mal, e de repente essa sua força humana para orar, baseada só na sua força humana, ela pode te faltar, né? Se te mostrares frouxo na angústia, a tua força vai ser pequena, né? E muitas vezes nós nos mostramos frouxos em algumas angústias. Muitas vezes a gente se abala em alguns momentos. A Bíblia vai dizer, e agora eu não vou lembrar o versículo de cor, eu não consigo buscar a Bíblia aqui rápido, mas a Bíblia vai dizer que nós somos perseguidos, mas não destruídos, né? Ele vai falar alguns pontos ali muito importantes. Mas não é impossível que em alguns momentos nós sejamos fragilizados. E nesse momento de fragilidade, muitas vezes pode ocorrer da nossa vida de oração ser abalada, se ela estiver firmada somente em nós mesmos. Em algumas outras versões, como por exemplo a NVT, eu não me lembro agora as outras versões que eu li, que esse no Espírito vai estar em letra minúscula, mas eu prefiro acreditar que o correto é a NVI como a JFA e também a King James 1611, não a Revista e Corrigida, a 1611 Fiel, também está no Espírito com a letra maiúscula. Eu prefiro acreditar que essas versões são muito mais fiéis e, portanto, com base nessa verdade de que nós não podemos orar em nós mesmos, mas orar no Espírito, é que eu quero afirmar que a oração não é uma ação humana. Ela é uma decisão rendida à força do Espírito. A Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus foi ungido. E eu quero pegar essa palavra como uma proclamação sobre nós também, porque nós temos em Cristo todas as coisas. Ele se fez pobre para que fôssemos ricos nele, então nós somos ricos do Espírito Santo. E o pós-Shavuot vai dizer que nós somos cheios desse Espírito, como? Mediante a palavra. Eu quero ler de novo Efésios aqui, quando ele vai falar, desde o início, né? Ele vai falar sobre as armaduras. Será que eu vou conseguir abrir aqui? Tá tudo marcadinho. Vamos abrir aqui. Efésios 6,18. Meu Deus, por que eu não peguei o óculos? Essa hora da noite, queria ler numa letra dessa. A Bíblia é ótima, mas a letra é muito pequenininha. Até achar o número. Vamos lá, 6. Por isso vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau. Mais uma vez aqui a gente está confirmando, vocês já sabem disso, que a gente precisa resistir no dia mau com as armaduras de Deus e não com as armaduras da nossa consciência, da nossa força humana, né? Não vai ter coaching humano que consiga nos fazer perseverar e resistir no dia mau, para permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo, né, se equiparado de todas as formas aqui, assim mantenham-se firmes. Ainda está falando para a gente se manter firme depois de ter feito tudo. Mas ter feito tudo já não nos mantém firmes, não. A gente ainda vai precisar ter essa humanidade rendida. É isso que ele está falando. Mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí ele fala, orem no Espírito.
em todas as ocasiões. Dessas armaduras todas, o capacete da salvação não é o mais importante, digamos assim, de todos eles. Todos eles são importantes, eles se completam um ao outro. Mas eu penso que, na atualidade, o capacete da salvação é primordial, porque nós somos atacados hoje muito mais na mente, nas emoções, do que em qualquer outra coisa, né? Você não vê as pessoas hoje te atacando por você ser crente, só por você ser crente, né? Mas o ataque de Satanás hoje é sobre frequências, então ele vem na mente te desestabilizar de toda forma que ele puder. Portanto, o capacete da salvação, ele está falando assim, olha, mantenha a sua mente na palavra. E quando vocês tiverem a sua mente encharcada dessa palavra, peguem essa palavra e usem como espada para se defenderem e não se desestabilizarem. E usem isso porque vocês vão precisar isso para o resto da vida de vocês. E aí vocês orem no Espírito. Ele está falando, orem na palavra. O Espírito, ele é a palavra, é ele que se derrama sobre nós, é ele que faz a palavra ser verdade, é ele que faz a palavra ser revelada. Orem em todas as ocasiões, ele vai falar em todas as ocasiões. Então, não existe uma ocasião melhor para orar, existe todas as ocasiões, né? E no Espírito ele vai te instigar a orar. A sua ação humana, seja de desânimo, de desistência, ela precisa estar rendida ao Espírito Santo, que vai te fazer impulso, que vai te dar força, fundamento, coragem, o que você necessitar para orar em todas as ocasiões, e não somente quando você está bem, não somente quando você está mal, mas em todas as ocasiões. O segundo ponto aqui que ele vai falar, então a gente vai falar aqui que no Espírito é orar em todas as ocasiões, não na nossa força, não na nosso entendimento e não na nossa vontade. Eu tô com vontade de orar? Não tô com vontade de orar, mas na força do Espírito eu oro. E eu trago todas as ocasiões nessa oração. E em todas as ocasiões eu vou me render a viver uma vida de oração. Então, ele não tá falando que é para você orar em silêncio, que você vai ficar ali... Porque antes eu pensava isso, eu não sei se você já pensou isso alguma vez, porque eu não tinha reparado, né, nesse simples detalhe do maiúsculo do minúsculo. Eu achava que era orando no meu espírito em todas as ocasiões. Não. Claro que você pode orar no espírito também, né? O seu espírito está pronto para orar. Mas é orando na força do Espírito. É fazendo uma ação não baseado em você, mas baseado no Espírito. E o Espírito, ele chama a gente à oração, ele chama a gente a combater, ele chama a gente a todas essas ações espirituais, né? A segunda coisa que vai dizer aqui é com toda oração. O que pode ser toda oração? Oração não é uma só, mas existem tipos, níveis e características de oração, né? Tem aquela oração que a gente faz de ímpeto, de razão. A pessoa está precisando de cura, eu vou lá e oro, determinando uma cura. Isso pode ser chamado até uma oração de guerra, né? As orações de decretos, as pautas de arrependimento, a oração que nós fazemos, e a Bíblia vai falar, acho que na maioria das vezes vai falar sobre a oração que começa, que se inicia com ações de graças. Então, é uma das orações mais poderosas que existe, essa oração que nós fazemos com ações de graças, porque ela vai evocar uma vida de absoluta confiança, né? Não existe nada que alegre mais o coração do Pai do que uma vida confiada e extravagantemente alegre nele. Você pode estar infeliz com algumas situações, triste com outras, decepcionado, não sei, desestimulado até. Mas se o seu espírito está estimulado no Espírito, então essas ações de graças e essa alegria, ela é verdadeira, né? Você pode não estar alegre com uma situação, mas você dá graças ao Senhor, porque você sabe quem Ele é. E você confia, e nós confiamos, né? Então, toda oração, ela pode variar suas faces, como sendo uma oração de arrependimento, o que a gente já falou aqui, ações de graça. Se você ler Romanos 12:12, você vai ver que ele inicia assim. Vamos ler? Tomara que eu consiga abrir rapidinho aqui. Olha, Romanos 12:12 vai dizer assim. É um versículo conhecido.
Vamos ler desde o 11. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Alegrem-se na esperança. Em outras versões está escrito rendei ações de graças. Também em Colossenses 4. Colossenses 4. Vamos ver se eu consigo abrir rápido aqui. Colossenses 4, 2. Dediquem-se à oração. Que palavra preciosa, né? Dediquem-se. Está falando aqui de uma vida entregue, né? Regada de diligência. Dediquem-se à oração. Estejam alertas e sejam agradecidos. Tenham ações de graças. Mas tem muitos outros versículos que vai falar isso também, principalmente as cartas, né? Dos apóstolos. A oração em línguas, que é uma oração muito poderosa, uma oração única, uma oração diligente, uma oração direta, uma oração de trono. Existem a oração que tem lágrimas também, né? Uma oração rendida, compungida. Eu não estou falando aqui de sentimentalismo, eu estou falando daquela oração realmente rendida, onde as lágrimas rolam espontaneamente, não por tristeza, não por nada disso, né? Mas nem por forçação emocional. Mas porque rola o nosso espírito fica tão rendido que o Espírito Santo traz essas lágrimas espirituais também. Existe a oração que a gente faz, que é uma oração em silêncio, contemplativa. O que quer dizer isso? Quando a gente para e a gente não fala, a gente pensa nessa grandeza, poder, senhorio, majestade do Senhor. Às vezes por contemplar o sorriso de uma criança, às vezes por ver uma flor que nasceu no meio de um asfalto. Meu Deus, aquela flor nasceu. Você fica pensando, contemplando a grandeza de Deus, uma coisa que não tinha possibilidade, né? É um nível de oração também. Isso também pode ser considerado oração. A oração de guerra, que todo mundo faz, acho que todo mundo que está aqui faz oração de guerra mais do que qualquer outra coisa. E a intercessão. Se eu deixei de citar algum outro tipo de face de oração, vocês me perdoem, mas aqui é o que eu consegui lembrar agora. Quando ele fala... ore no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração, né? E súplica. Essa palavra súplica aqui, ela é o que se diz, a palavra súplica está falando sobre necessidade. Eu esqueci a raiz da palavra agora e eu não consigo abrir. Deixa eu ver se eu acho aqui a anotação que eu fiz. Acho que eu não vou achar nada. Palavra súplica. Aqui. A palavra súplica, ela aqui nessa, porque está no Novo Testamento, deesis, eu não sei falar grego, né, gente? Então, vamos dar um desconto aqui. Deesis, está falando sobre necessidades, o ato de pedir. Os cognatos, que são as palavras, a raiz semelhante dessa deesis, vai falar sobre necessitar demais ou ansiar. O que me faz entender... O que me arremete a... Você vai orar com todas essas faces, mas existe uma oração também que você precisa fazer. A profeta Andréia fala que Deus não ouve oração de desespero. Deus ouve oração de fé. E quando ele vai falar súplica, você não vai fazer uma súplica porque você está desesperado, né? Essa oração não é uma oração de fé. A oração de fé é uma oração de confiança. Você pode até estar desesperado, mas você deixa o desespero para confiar. Né? Então, a súplica está falando sobre você ter uma necessidade de algo, seja o que for. Ela precisa ser feita. Ah, mas a minha necessidade hoje é de, não sei, talvez pensei numa coisa assim que você acha até, vamos colocar assim, até meio que fútil. Deixa eu pensar aqui uma coisa assim. Eu preciso... Pronto, vou falar uma coisa aqui. Eu precisava de bota, eu não tinha bota. As minhas botas estavam todas estragadas, estragaram todas. Fiquei muito tempo sem poder usar a bota, porque eu moro numa região muito quente, não tem como usar bota. E estragou todas, eu fiquei sem bota. Chegou o frio, eu vim pra cá, pra São Paulo, não tinha bota. E eu ganhei uma bota. Mas eu tava orando, Senhor, eu preciso tanto de bota, queria tanto de uma bota. Faz tempo que eu não uso bota, eu gosto de usar bota. E Deus me proporcionou, no meu aniversário, ganhar uma bota. Pode parecer muito fútil, né? Kelly, tanta coisa pra você pedir. Você pediu uma bota.
Mas eu pedi uma bota porque eu queria realmente uma bota, não foi de desespero, eu poderia passar sem bota. E eu confiei, não sabia nem se era esse ano e de repente podia ser qualquer outra ocasião, outro ano, né? Eu podia ganhar uma bota no verão, por exemplo, não sei. Mas Deus me abençoou que eu tivesse uma bota agora no inverno. Glória a Deus, me senti toda de bota pra igreja, no frio. E essa súplica é uma necessidade, mas de repente a sua necessidade, e a minha também seja de mais fé, seja a necessidade de ser batizado no Espírito, batismo de fogo, seja ser batizado com um batismo de arrependimento. Não sei qual é a sua necessidade, mas se a gente for falar sobre necessidades ou sobre necessitar demais, um exemplo, você está exercendo servir ao Senhor, você está exercendo a sua caminhada com Cristo, tentando se limpar, a gente está tentando se limpar, tentando se arrepender, tentando não, né? Buscando, aliás, se arrepender, se limpar, se santificar, viver os princípios do eterno, mas tem coisas que às vezes a gente não entende, às vezes a gente não compreendeu ainda, ou então não veio à luz. Senhor, eu preciso de mais. Senhor, eu preciso mais ainda de luz aqui sobre algumas áreas da minha vida. Por que isso está acontecendo? E o Senhor é aquele que dá mais. Ore em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Eu estou te suplicando, Senhor, eu preciso ser tratada nessa área. Eu preciso que o Senhor me mostre o que tem aqui. É uma necessidade também, né? Tem gente que não está buscando esse tipo de necessidade, né? Mas se você estiver, fique feliz, porque a Bíblia está falando que você tem razão para orar sobre isso, porque Ele está pedindo, é uma imperativa, orem, também com súplicas, peça mais. Se você tem necessidade, apresente as suas necessidades. Deus não se alegra com pessoas que têm necessidades e não apresentam as suas necessidades a Deus, seja ela material, emocional, psíquica, seja ela espiritual, seja qual for a sua necessidade. É uma imperativa, é uma ordem. Orem, peçam. A súplica faz parte de um nível de oração. E ele colocou aqui ela até separada de todas as orações, né? Orem com todas as orações e súplica. Então, ele está falando de duas coisas importantíssimas. Essa é a segunda coisa. A terceira coisa. A súplica é a parte da oração que não fazemos por desespero, já falei aqui, mas sim por certeza, por confiança de que precisamos de algo e que Ele nos concede. Isso alegra o coração do Pai. Dentro desse versículo, na NVI fala assim: tendo isso em mente, estejam atentos. Então a gente falou a primeira coisa sobre a oração não ser uma força do ser humano, mas ser uma força que vem do Espírito. Por isso a gente tem condição de orar mesmo quando a gente não quer orar. A segunda coisa é que nós podemos e devemos orar todas as variadas faces da oração. A terceira coisa é a súplica, que é uma segunda face de oração muito imperativa aqui. Uma quarta coisa que eu quero colocar: tendo isso em mente, estejam atentos. O JFA vai falar e para isto, né? Só foi trocado aqui a forma de se expressar. Mas nessa expressão da NVI, tendo isso em mente, vai falar sobre nós estarmos vigiando. Porque a nossa mente é a que está sendo atacada nesse tempo. Então a nossa mente, ela vai estar passando, bem cara de telemarketing, né? A senhora vai estar passando. Vai estar passando todo o nível de guerra. É nessa região da nossa mente que Satanás vai tentar nos cativar para a gente entrar em falência de oração. Não conseguimos orar, não conseguimos mais nos mover, é na mente. Por isso o capacete da salvação. A mente é que comanda todos os demais órgãos. Quando uma pessoa tem morte cerebral, o que acontece? Ela pode ficar lá na ECMO, né? Pode ficar nos aparelhos, mas os aparelhos vão reagir por pouquíssimo tempo. Os órgãos vão começar a falhar porque a mente deixou de comandar todas as outras coisas para a vitalidade daquele corpo. Então, a mente é o lugar, é o centro de tudo. Por isso, tendo isso em mente, a minha mente tem que estar focada, funcionando, amparada no Espírito, para estar atenta. Então, eu vou estar atenta ao quê? Para perseverar. Opa, aqui tá tendo guerra, eu tô querendo desistir, tá entrando uma desistência, tá entrando um desânimo, tá entrando... Por que tá entrando? Eu tenho que estar atenta para perceber que tá entrando.
Eu tenho que estar atenta para perceber que eu estou esmorecendo. Eu tenho que estar atenta. A guerra inicia na mente, passa pela mente, mas também termina na mente. É lá que eu venço também muitas coisas. E é na mente que o Senhor vai falar comigo. Ele não vai falar comigo... tem gente que ouve a voz audível do Senhor, mas muitas pessoas ouvem mais na sua mente, né? É um tom de voz, diferente do seu tom de voz de pensamento. Se você for analisar agora bem friamente, quando você pensa, pense qualquer coisa aí agora que eu tô falando isso aqui. Pensa qualquer coisa. Eu vou pensar aqui agora. O seu tom de voz geralmente carrega o seu tom de voz. O seu tom de pensamento tem um tom de voz, que geralmente carrega o mesmo tom de voz da sua própria voz. Pode perceber. Pensa propositalmente agora, você vai ver que o som do seu pensamento tem o som da sua voz. O tom de pensamento que vem de Deus para o seu pensamento, que entra na sua mente, te invade, mesmo que rápido, que você fala assim, nossa, eu nem pensei. Veio na mente aqui um negócio agora, você vai ver que não tem o seu tom de voz. Já aconteceu comigo logo no início da caminhada, ainda acontece hoje. Não é tão frequente, mas acontece muito hoje. De eu estar orando, de alguma coisa acontecer e eu estar buscando no Senhor, né? Assim, Senhor, como que eu faço assim agora? Ou como que é aquilo ali? Jesus, como é que eu explico aqui? E vem um tom de pensamento que tem o tom de voz da profeta Andréia, ou o tom de voz do apóstolo Éder. Eu reconheço que isso também é o tom de voz de Deus, porque a profeta Andréia é minha paternidade, mas o apóstolo Éder também é a paternidade dela. Então, assim, vou falar, eu sou segunda geração. É meu vô. Mas o tom de voz de Deus é um tom de pensamento diferente do meu tom. E é bem distinto mesmo, né? E às vezes a gente não está familiarizado. Por isso que a mente precisa estar bem equiparada. Aqui ele vai falar, tendo isso em mente, estejam atentos, porque Satanás também vai falar nesse tom. E às vezes ele vai tentar imitar o tom de voz de Deus. E aí ele fala, e perseverem na oração. Que interessante, né? Você já está atento, ainda tem que perseverar na oração? Tenho. Porque eu tenho que buscar a certeza de que eu estou realmente alinhada com o que Deus está fazendo. E perseverem na oração por todos os santos. Aqui vai entrar o terceiro tipo. Olha, a oração tem que ser todas as orações. Segundo, tem que ser as súplicas. Terceiro, intercessão. Não basta eu estar vigilante sobre a minha vida, sobre as minhas coisas, não basta. Eu tenho que estar orando por todos os santos, porque nós somos um corpo. Se alguém do meu corpo falha, eu falhei também. Eu preciso sentir essa dor. E a intercessão, ela vai entrar muito nisso. Ela vai envolver e apresentar todas as necessidades de ordem geral a Deus, a respeito do outro. Até chegar à vitória total. Porque ele vai falar, perseverem na oração, não por mim, não pela sua casa, mas por todos os santos. Quem que você conhece que precisa de oração? Por todos os santos, né? Ele fala especialmente por todos os santos. Ele não está aqui denotando todo mundo, mas todos os santos. Tem uma categoria especial para orar. Na JFA, na João Ferreira Almeida, vai falar vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, ele vai falar que você precisa estar atento às necessidades dos seus irmãos. Nós precisamos estar atentos às necessidades dos nossos irmãos. E seja elas quais forem, espirituais, emocionais, físicas, precisamos estar atentos. Então eu preciso ficar muito atento à minha vida, mas também atento à vida do corpo de Cristo, dos santos do Senhor. Porque quando um santo tem vitória, eu também tenho. Às vezes eu oro pelo outro, o outro tem vitória, e essa vitória do outro vai desdobrar-se na minha vida. Né? Quantas pessoas a gente conhece que muitas vezes são abençoadíssimas e a bênção dela acaba respingando em você. Nem que seja de forma espiritual, né? Você venceu uma batalha e você ganhou ali robustura, né? Robustez, desculpa falar. Robustura acho que nem existe, né, gente? Pelo amor de Deus. Inventei agora, tá ótimo. Robustez numa guerra espiritual. Porque se você orou e o seu irmão teve vitória, é a sua vitória. Né? A sua oração foi uma boa oração, você orou bem. O Senhor deu vitória.
O que eu poderia falar sobre intercessão e oração para vocês? É que ela faz parte da caminhada, né? Não existe um cristão que não ora, não existe um cristão que não intercede. Um cristão genuíno e verdadeiro. Existem crentes que não oram, existem crentes que não intercedem, mas a realidade de uma vida cristã é uma vida de oração, de súplica e de intercessão. Aqui em Lucas 18, vai dizer assim, Lucas 18:1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola. Vocês vão lembrar dessa parábola? É a parábola daquela viúva, que ela vai naquele juiz que não cria em Deus e importuna o juiz, importuna, até que o juiz atenda ela. Aí Jesus fala assim, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Então aqui vai falar sobre orar em todas as ocasiões, né? Continuará fazendo-os esperar? E eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? É por isso que o apóstolo está falando, perseverai. Vocês vão precisar disso para a vida inteira. Perseverai, vigiando em oração por vocês e pelos outros, porque Jesus precisa vir e Ele precisa encontrar fé na terra. Que eu e você sejamos essas pessoas, que quando o Senhor vier, Ele vai encontrar em nós fé perseverante. Uma fé pronta, né? Uma vida de oração. Eu não sei se eu li com vocês Colossenses, já li. 1 Pedro 4, 1 Pedro, vamos ler 1 Tessalonicenses também, que tem um versículo bem conhecido. 1 Tessalonicenses 5, 17, vai falar assim. Deixa eu desmarcar aqui, senão não consigo abrir. 1 Tessalonicenses 5, 17. Até eu achar o 17, irmãos, já acabou o vídeo. Orem continuamente. É o versículo mais curto e o mais imperativo. Orem continuamente. Se você precisa falar alguma coisa, é isso que eu vou falar aqui, ó. Orem continuamente. Ele vai falar 3 coisas importantes, né? Alegrem-se sempre. Meu Deus, como é que a gente se alegra sempre, né? Você deve estar se perguntando, tanta coisa acontecendo, como que eu vou me alegrar? Mas é no Espírito. A gente não se alegra nas nossas circunstâncias, nas nossas coisas. A gente se alegra no Espírito. Quando a gente olha para o Senhor, quando a gente olha para Cristo, a gente se alegra. Orem continuamente e deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Meu Deus, que versículo mais contundente, mais profundo, mais veemente, não tem ainda para onde fugir, né? O que eu poderia falar? Então, vamos terminar aqui, né? Vamos terminar aqui. 1 Pedro 4,7 vai dizer assim, o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e estejam alertas,